E aí, pessoal, tudo bem, gente? Graça e paz do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Que bom, estamos de volta aqui, retomando, hein? Retomando agora a sequência dos nossos estudos aqui no nosso curso do IBAD. Nós vamos dessa vez de profetas maiores. Encerramos lá a geografia bíblica, passamos pela geografia bíblica e hoje nós vamos começar uma nova etapa dos nossos estudos. Eu diria que é uma das mais importantes nessa sequência de estudos que nós estamos tendo aí, entrando agora nos chamados profetas maiores. É esse livro, é esse material que nós estamos trabalhando, do Ronildo Baldo. Nós vamos caminhar algumas semanas aí, nós teremos algumas videoaulas, eu creio que 4 videoaulas. Nós vamos começar hoje na primeira videoaula e a gente caminha aí pelos profetas chamados profetas maiores da Bíblia. É importante dizer para vocês, nós vamos estudar aqui os chamados profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São esses 5 livros que nós vamos estudar agora e, como diz o autor, visando conhecer os temas e aspectos mais acentuados de cada profeta. Agora é importante dizer para vocês que às vezes as pessoas criam uma confusão e uma dúvida, e por que chamaram de profetas maiores? Por que será que esses profetas aqui, Jeremias, Isaías, Ezequiel, foram os profetas mais importantes? Então, são profetas maiores no sentido de relevância, de importância, porque os outros são chamados de profetas menores porque eles não foram tão importantes assim. Pessoal, nada disso, viu? Não é nada disso. Eles são chamados de profetas maiores dado ao volume, ao conteúdo da sua obra, então, ou das obras deles, Profetas maiores porque o texto, o conteúdo literário que eles produziram são maior do que aqueles outros profetas que nós estudaremos daqui a pouco, que são os profetas menores. Então não tem nada a ver aí com escala de importância, com escala de relevância, não foram mais profetas do que os outros, não foram mais ungidos do que os outros, não. Eles simplesmente geraram, mais conteúdo literário. O livro ou os livros são maiores em quantidade de capítulos, em quantidade de registros, do que os chamados profetas menores. É só por isso. Então, definindo já isso, maiores é porque o conteúdo literário é maior, não é maior de importância e nem maior em relevância. Beleza? Bom, dito isso, nós vamos começar a caminhar aqui e nós teremos 4 unidades nesse livro, A unidade 1 nós vamos tratar sobre Isaías, a unidade 2 nós vamos tratar sobre Jeremias, e aí nós incluiremos aí o livro Lamentações de Jeremias, a unidade 3 Ezequiel e a unidade 4 Daniel. Nós vamos passar por esses 4 profetas, homens de Deus, que marcaram a história bíblica, que marcaram o conteúdo bíblico, e esse material produzido aqui pelo Ronildo Baldo vai dar para nós muitas informações, vai trazer para nós muitas informações nesse conteúdo. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que nós estamos juntos aqui, ao pessoal do IBAD aqui, do Polo Barretos, pessoal aqui da Liberty, que nós estamos juntos, que está comigo aqui nessa jornada, nessa empreitada do curso médio em teologia. Deus abençoe você. Aqueles queridos irmãos, amigos que estão nos acompanhando aí em vários lugares, nós temos notícia de que muitas pessoas têm acompanhado as nossas videoaulas e nós ficamos muito felizes com isso. Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar também caminhando conosco e aproveitando esse conteúdo que nós estamos gerando para o Polo Barretos para servir de subsídio para você. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa visão de reino, que esse material possa proporcionar para você também um conteúdo, uma diretriz, nessa caminhada de estudar junto com esse material do IBAD. Então Deus abençoe você, irmãos do Nordeste, de outras partes do Brasil, do Sul, aqui do Centro-Oeste, próximos a nós aqui no interior de São Paulo e outros que estão aí Brasil afora e até fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Minha oração é para que isso possa gerar para você firmeza espiritual, esse material que nós produzimos aqui, essas aulas que nós produzimos, possa gerar para você conhecimento, firmeza material, cultura teológica e te ajudar aí na sua caminhada com Deus. Beleza, gente? Dito isso, antes da gente retomar aqui, importante lembrar aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscreva no nosso canal, se inscreva, daí a pouco você vai ver aí abaixozinho, vai aparecer aí um linkzinho para que você possa se inscrever. Se inscreva no nosso canal. Se você gostar das nossas videoaulas, dá um like, dá um joinha aí, para que esses vídeos possam alcançar mais relevâncias e cada vez mais atingir mais pessoas em outros lugares.
ok? Beleza? Vamos lá, gente? Caminhando então, vamos seguir aqui. Vamos começar pela unidade 1, estudando o livro de Isaías, o profeta no palácio. É sobre isso que nós vamos tratar, é sobre esse homem que nós vamos falar. A unidade 1 vai trazer para nós 5 capítulos, como normalmente acontece ou aconteceram nas outras unidades também. Capítulo 1 nós vamos falar especificamente sobre o profeta Isaías. Capítulo 2, a vinha de Yahvé. Capítulo 3, as nações como instrumento de Deus. Capítulo 4, o castigo dos instrumentos de Deus, né? Referindo aí às nações que num primeiro momento Deus usou para poder afligir Israel e Judá. Depois Deus vai tratar também com essas nações. E o capítulo 5, a promessa, o Messias e o milênio. Eu acredito que nós vamos conseguir dividir essa aula de hoje em 3 etapas, em 3 videozinhos. O primeiro vídeo nós vamos tratar aqui do capítulo 1. No segundo vídeo eu acho que nós conseguimos fazer aí o capítulo 2 e o capítulo 3 juntos num único vídeo. E o terceiro vídeo nós vamos tratar aí do capítulo 4 e capítulo 5. Eu também acho que a gente consegue juntar num único vídeo, então a gente deve ter 3 vídeos tratando dessa aula, não mais do que 58, 57 minutos, eu acho que é suficiente. Eu espero que isso seja suficiente para que você possa caminhar e para que a gente possa seguir juntos nesse livro dessa vez agora, dos profetas maiores. Seguindo aqui, eu fiz aquele resumão que vocês já conhecem, eu já estou acostumado a fazer para vocês todas as vezes que nós introduzimos o estudo de um livro novo, todas as vezes que nós começamos um livro novo, eu apresento esse resumo para vocês aqui, que trata da autoria, a ocasião e a data em que foi escrito, o tema e o propósito. Como nós estamos introduzindo o livro de Isaías, nós vamos estudar nesse momento agora, ou nessa unidade, o livro de Isaías. Eu já quis aqui de cara trazer para vocês algumas informações que eu acho que é importante do livro de Isaías. O autor é o próprio Isaías. Existe uma corrente teológica muito minoritária, muito pequena, que questiona essa autoria de Isaías, mas ela é tão pequena que ela não é nem relevante, ela não é nem considerada. Na verdade, o consenso teológico geral, a corrente dominante, é de que Isaías realmente é o autor do livro que vai com o nome dele, com o livro de Isaías, com o nome de Isaías. Esse livro foi escrito por volta de 740, entre 740 e 680 a.C., né, 8 séculos, aí, um pouco menos de 8 séculos antes de Cristo. O tema do livro de Isaías é juízo, porque a mensagem do profeta trata de juízo, né, repreensão, advertência, correção, mas é também salvação, porque Isaías vai tratar da salvação, né? Salvação de Israel, é ele que vai falar do Messias. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre esse tema, né? Que ele é o profeta que aborda mais esse tema do Messias. Mas o tema então vem de juízo e salvação, e o propósito é confrontar a própria nação de Israel e outras nações com a palavra do Senhor. Então o profeta vem e dá no meio, né, da nação de Israel, das outras nações, ou seja, ele traz uma palavra do Senhor e também profetizar a esperança à geração futura de exilados e mostrar que Deus enviaria o Messias davídico, ou seja, da linhagem de Davi nasceria o Messias como nasceu, né? Jesus, o chamado filho de Davi. Então Isaías vem trazer essa mensagem central do livro de Isaías, é confrontar a nação de Israel, a nação de Judá com a palavra de Deus, a palavra de advertência, né? A palavra de repreensão. Alguns castigos foram profetizados e efetivamente aconteceram, não só a nação de Israel e Judá, que tinha se dividido, né, em 2 reinos. Nós estudamos sobre isso no momento aí atrás, o reino do norte e o reino do sul, mas também as outras nações daquele momento, a Síria, a Assíria, a Babilônia, o Egito, a Arábia, os povos árabes. Então, Isaías é o portador, é o profeta que vai trazer essa mensagem, essa palavra de Deus de forma muito contundente, de forma muito forte, muito dura, a essas nações que cercavam, que estavam no entorno ali desse momento da história, né, das nações que estavam no confronto com Israel, inclusive Deus usando, né, para poder assolar, para poder afligir a própria nação de Israel e Judá. Importante dizer que profeta, gente, é uma palavra que vem do grego, que significa aquele que fala por alguém, né? Então, aquele que fala por alguém, no caso, aquele que fala por Deus. Estes homens foram chamados e escolhidos para poder falar em nome de Deus. Era
a boca de Deus falando com o povo naquela época. Deus falava através dos profetas, dava diretriz, mostrava o caminho, chamava a obediência, falava sobre correção, mencionava se ele não estava satisfeito, tudo aquilo que estava acontecendo, falava sobre o pecado. Então, os profetas eram os atalaias, os porta-vozes de Deus, ou os portas-vozes de Deus, para aquilo que Deus tinha que falar ao seu povo. Esse resumo geral aqui traz para nós essa introdução ao livro de Isaías. E agora nós entramos propriamente dito no capítulo 1, o profeta Isaías. Eu trago para vocês aqui, antes do profeta Isaías, o autor traz para nós uma informação sobre os profetas, como eles surgiram e o ministério, que era efetivamente o ministério dos profetas. Então, os profetas foram levantados no século 8 a.C. como instrumentos de fortalecimento da fé e de advertência para a obediência a Deus e ao pacto estabelecido pelo Senhor e o seu povo. Então Deus, como eu disse, levantou esses homens, segundo o autor, por volta do século 8 a.C., como instrumento para fortalecer a fé, para poder direcionar, para falar, para dar o caminho, para advertir também, para poder chamar o povo à obediência a Deus e ao pacto, a aliança que Deus tem com esse povo chamado povo de Deus, o povo de Israel, desde lá de Abraão, na sequência todos os patriarcas, Isaac e Jacó, e por aí vai. Quando eles se desviaram, os profetas vinham para poder trazer a mensagem de Deus e trazer de novo Israel para o trilho, para o caminho que Deus tinha determinado para eles. Então eles surgiram assim. O ministério dos profetas ecoou nas mais diversas áreas e camadas sociais, ora como denúncias e ameaças, é claro, a gente vê isso aqui no livro de Isaías, e ora como encorajamento na vida diária dos israelitas. Então eles exerciam esse ministério muito próximo do povo e em todas as camadas sociais, tanto do rei, os nobres, os mais humildes, os plebeus, os religiosos, aqueles que tinham o compromisso de liderar o culto ao Senhor, de liderar o serviço religioso, também eram alvo dos profetas, muitas vezes de forma ainda mais dura do que como Deus ou quando Deus falava com o povo. Dito isso, nós entramos agora especificamente em Isaías. Capítulo 1, a gente vai tratar aqui dos fatos mais relevantes e dos fatos mais importantes do livro de Isaías. Eu coloco aqui uma informação sobre o profeta Isaías, que ele é reconhecido pelos teólogos como o mais ilustre dos profetas. Olha só, Isaías é chamado algumas vezes de o profeta da corte, ou o profeta real. Ele teve uma informação e uma formação muito diferente dos outros profetas. A Bíblia diz que ele era filho de Amós, que acredita-se que esse Amós era primo do rei Uzias, que governava, que estava à frente da nação de Judá no tempo de Isaías. De elevada cultura intelectual, foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias, também chamado de profeta messiânico. Esse título ele recebe exatamente porque ele é o profeta que mais menciona, que mais profetizou sobre a chegada, sobre a vinda do Messias. Então, Isaías começa a sua história. Lá no capítulo 1 de Isaías, ele já começa a narrar para nós fatos e acontecimentos políticos e sociais que acontecia no reino de Judá, através da gestão do rei Uzias. Então a gente percebe pela narrativa dele que ele era um homem culto, ele tinha informações que só poderiam ter quem participava da corte, quem realmente estava muito próximo do poder, no caso, o poder do rei. Então ele vem trazer para nós informações de uma realidade de quem vivia muito próximo das decisões, ele estava próximo do palácio. Por isso que ele é chamado profeta da corte, ele está dentro do palácio. E quando Deus faz o chamado para Isaías, lá no capítulo 6, no livro de Isaías, o texto é muito claro para nós, Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele estava muito próximo do rei Uzias. Quando o rei Uzias morre, quando ele vai embora, a Bíblia diz que ele tem um contato, Isaías tem um relacionamento e um contato muito próximo com Deus, e ali acredita-se
que acontece o chamado dele ao profeta. Quando aquela pergunta clássica, né, depois ele vê o céu aberto, os serafins que voavam, né, com brasa no altar, e ele tem aquela visão muito impactante do céu, o trono de Deus, e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nesse instante a Bíblia diz que um querubim voou e tocou nos lábios dele com uma brasa do altar, uma brasa quente, uma brasa viva do altar, e disse: eis que isso ungiu os teus lábios, purificados estão os teus pecados, né? Então ele recebe de Deus esse chamado nesse momento, quando Deus diz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É lindo isso, é lindo o chamado de Isaías, e ele passa a ser a boca de Deus, o profeta que fala em nome de Deus, aquilo que Deus tinha para a nação de Judá e em outros momentos para o reino do norte também, para o povo de Efraim ou para a nação de Israel. Então Isaías era esse profeta intelectualmente muito preparado, né? Dizem, né, os historiadores e os estudiosos que o texto de Isaías, a escrita da lavra de Isaías, que é o próprio livro de Isaías, é de um hebraico clássico, né? De uma escrita muito fina, muito clássica, que se assemelha com Lucas, quando ele escreve Lucas e Atos lá no grego clássico, né? Dado a formação de Lucas, que também era intelectualmente mais elevado do que os outros discípulos. Isaías é esse profeta que vem trazer para nós informações de bastidores e de dentro do poder. Por isso que Deus chama e recruta Isaías de dentro do poder para que ele pudesse pregar contra o próprio sistema. Então esse é o profeta Isaías, o chamado profeta messiânico mais ilustre dos profetas. O cenário político que Isaías profetizou, Isaías funcionou como a voz de Deus para os israelitas em um tempo em que, apesar de uma razoável prosperidade econômica, no caso do reino de Judá, havia uma forte instabilidade na região causada principalmente pela Síria. Então, Isaías funciona como profeta de Deus no momento em que o reino de Judá, governado por Uzias, né, e depois pelo filho de Uzias, Uzias deixou as bases prontas para uma nação próspera. A nação de Judá era razoavelmente bem sucedida e estava razoavelmente preparada do ponto de vista econômico, mas também ele estava ali com o inimigo à porta, né? A Síria era o grande calcanhar de Aquiles, a grande preocupação daquela nação que ameaçava em todo tempo invadir, né, subjugar, tomar. Então Isaías vai falar exatamente nesse cenário político e econômico da nação de Judá. E a chamada de Isaías, embora o momento específico da chamada de Isaías para o ministério profético divide alguns teólogos, o mais importante é a compreensão de que em momentos de crise ou incertezas, Deus sempre levanta alguém para ser a sua voz de comando. Então, existe uma divisão teológica de que alguns acreditam que o chamado de Isaías não foi nesse texto que eu acabei de narrar, do capítulo 6, quando Deus diz: a quem enviarei? Ou seja, depois que o rei Uzias morreu. Alguns acreditam que foi antes do rei Uzias morrer. Então, essa discussão teológica, eu entendo até que é irrelevante, porque o mais importante é que Deus chamou Isaías. E em momentos de crise, em momentos de dificuldade, Deus sempre levanta uma voz, Deus sempre levanta um homem, uma mulher, alguém, para que ele possa usar como um canal, como uma forma de nos alcançar. Esses são os fatos mais relevantes que eu vejo aí do primeiro capítulo, com toda aquela introdução que nós já fizemos, e aí a gente vai seguir, a gente vai caminhar aqui para o capítulo 2, que vai tratar sobre a vinha de Yavé. Nós vamos ver já já o que é isso, mas aí eu volto já já com vocês, tá? Vamos fazer um intervalinho rapidinho, eu volto em um minutinho, a gente já está de volta. Até já! E aí, gente, beleza? De volta? Seguindo? Vamos seguir aqui na nossa trajetória. Agora nós vamos no capítulo 2, nós vamos tratar desse capítulo. E o autor traz um título curioso para nós, né? Ele traz o título do capítulo 2, A Vinha de Yavé. Nós vamos nesse vídeo agora, nessa aula, nós vamos tentar falar sobre o capítulo 2 e o 3, porque o tema dos dois é muito próximo, né? Então é um tema muito similar. A gente vai tentar concluir o capítulo 2 e o capítulo 3 nessa aula agora e falar um pouquinho sobre a vinha de Yavé. Mas antes de entrar nesse assunto da vinha de Yavé,
Eu quis trazer para vocês aqui, eu não encontrei isso no livro, né? O autor ele não traz essa informação com mais detalhe, mas eu achei que seria importante dizer para vocês, né, o que é Yavé, qual o significado de Yavé, por que ele colocou esse nome, a vinha de Yavé aqui. Então, para quem não sabe, antes de mais nada, Yavé é considerado o nome próprio de Deus. O nome próprio do Senhor é chamado de Yavé, ou seja, o nome do próprio Deus. Daí vem Javé e daí vem também Jeová. Então, Javé e Jeová é a maneira que se diz, né, traduzindo o nome Yavé. Então, Javé e Jeová é o mesmo nome, cujo significado mais aceito é serei o que serei ou eu sou aquele que cria. Você vai encontrar as duas interpretações ou as duas traduções para esse nome Yavé, trazendo esse significado. O que não é literal, é o mais aceito, é o mais próximo, porque esse nome, na verdade, é representado pelo tetragrama, pelas 4 consoantes, que é o Y, o H, o W e o H. Então, no texto original, esse nome é representado pelo tetragrama hebraico, né? Vocês sabem, eu acredito que o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, são 22 consoantes, todo o alfabeto, e o nome de Deus é escrito através dessas 4 letras que nós chamamos de tetragrama, mas que na tradução, né, Yavé, Javé ou Jeová, vai nos trazer esse significado. Importante dizer que esse nome, né, Yavé ou Javé ou Jeová, ele é considerado o nome sagrado, o nome próprio de Deus, e ele não é mencionado pelos judeus. Os judeus, quando estão lendo a Torá, né, ou os textos do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, e a hora que chega no nome de Deus, eles não mencionam o nome de Deus e eles trocam Yavé por Adonai. Adonai significa o Senhor. Então, ao invés de eles mencionarem e proferirem a palavra Yavé, eles dizem Adonai, porque eles acham que é falta de respeito, é falta de reverência pronunciar o nome de Deus da maneira como ele é, ou seja, o nome próprio de Deus, chamado Yavé. O autor vem trazer para nós o título A Vinha de Yavé. Na verdade, esse texto faz parte de uma parábola que nós encontramos no livro de Isaías. Está lá no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7 de Isaías, nós vamos encontrar a chamada parábola da vinha. Então é uma metáfora, uma linguagem na forma de metáfora, em que o profeta escreve esse texto do capítulo 5, versículo 1 e o versículo 7, para tratar de Israel. Essa parábola, Deus manifesta a sua insatisfação contra Israel e Judá, que estavam corrompidas pelo pecado em todas as suas camadas sociais. Então, Deus vai falar pelo profeta que ele, Deus, é o vinhateiro e a nação de Israel, o povo de Judá, eles são a vinha cuidada por esse vinhateiro. Então, Deus ali naqueles versículos, no capítulo 5 e os versos 1 a 7, Deus como vinhateiro, ele vai trazer para nós as informações de que ele cuidou da terra, ele cuidou dessa vinha como um vinhateiro experiente, como um vinhateiro preparado, ele cultivou a vinha na melhor terra, ele preparou a terra, ele arou, ele adubou, ele fez tudo aquilo que ele podia fazer para que a vinha pudesse florescer e dar uva e dar frutos, de acordo com a expectativa desse vinhateiro, frutos bons, né, que pudesse produzir em muita quantidade, bons frutos. Então ele compara a nação de Israel a essa vinha, por isso que é uma parábola, é uma figura de linguagem, é um texto que traz uma ilustração. Israel é a vinha e Deus é o vinhateiro. E ali nesse texto, o profeta vai mencionar a insatisfação, a decepção de Deus com o povo de Israel, com os israelitas, né? Tanto representado por Judá, quanto pela tribo do norte, a tribo o reino de Israel, que tinha lá as 10 tribos. Então Deus traz nesse texto a insatisfação dele. E é muito interessante porque o Senhor vai falar aqui de uma forma muito dura, ou seja, que os frutos que eram esperados, né, quando se planta uma vinha, espera que se produz uva, e que essa uva produza
o fruto esperado dela, né? A quantidade esperada. Então Deus fala que ao invés de uva produziu abrolhos, né? Espinheiros, que não era nada daquilo que o vinhateiro esperava, que no caso seria Deus. Então ele começa a tratar ali e aí a falar uma sentença de condenação para essa vinha. Ele diz: nunca mais vai chover sobre essa vinha, nunca mais eu vou cuidar os muros de proteção que eu criei em volta para que as pessoas, as pragas, né, que pudesse arrancar, corromper a vinha, eu vou deixar que eles caem, que eles se percam. Então não vai ter mais proteção, não vai ter mais chuva, não vai ter mais o meu cuidado. Eu fui um vinhateiro zeloso e a vinha não correspondeu. Então Deus está tratando, né, numa sentença com Israel. E a razão disso, gente, é porque o pecado permeou todas as camadas sociais de Israel. Nós encontramos no texto de Isaías, de forma muito clara, na sequência, né, aí no capítulo 6, 7, 8, e aí tem um texto interessante que diz os ais, né? O profeta está dizendo: ai daqueles que elaboram leis injustas, e são os ais, né, que nós conhecemos na Bíblia, no livro do profeta Isaías, porque o pecado ele alcança e chega a proporções estratosféricas, né? Ou seja, Deus vai entrar com o juízo por conta do pecado. No espaço político, tanto os poderes executivo, legislativo e judiciário, Deus fala muito forte com eles. Então, por exemplo, no executivo ele fala: ai dos príncipes, daqueles que governam para si mesmo. É interessante que, se você ler esses capítulos de Isaías, e eu aconselho que você leia, você vai ver o quanto isso é atual, principalmente para nós, nesse momento em que nós estamos vivendo aqui. Crise nos poderes constituídos de uma nação. Nós sabemos que os poderes são o legislativo, executivo e judiciário. O legislativo faz lei, o executivo executa, administra e o judiciário julga. Lá naquela época do profeta Isaías, Deus faz uma reclamação forte contra esses poderes. Ele diz que o legislativo fazia leis para favorecer eles mesmos. Ai daqueles que fazem leis para o seu próprio bem, ou seja, as leis criadas pelo legislativo, né, de Judá era para favorecer eles mesmos. Ele diz: os juízes julgam em causa própria, eles aniquilam o pobre e julgam em favor do rico, oprimindo o pobre. O executivo, os príncipes que deveriam governar para o povo e administrar para o povo, acumulam riquezas para si e governam para si mesmo. É muito próximo, não é não, de tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Então vejam vocês que isso foi alvo, né, da repreensão de Deus. Nós estamos falando aí de quase 3.000 anos atrás, 2.700 anos atrás. Então Deus já entrou com providência naqueles que lideravam a nação através do profeta Isaías. Mas não foram só os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos notícia no livro de Isaías porque Deus reclama também o poder corrompido pelos religiosos, ou seja, os sacerdotes, aqueles que tinham o papel de orientar, de conduzir, de levar o povo a Deus, ao conhecimento de Deus, também estavam corrompidos e perdidos. Eles estavam envolvidos com o poder do rei, eles estavam dentro do palácio, eles participavam das decisões da corte em favor deles próprios, contra os interesses do povo e contra os princípios de Deus. De novo, uma semelhança muito grande com o momento que nós vivemos no Brasil. Não só os poderes da nação estão corrompidos, como nós estamos vendo aí, assistindo, não é? A chamada casta religiosa ou a nata religiosa envolvida com todas essas coisas que nós temos notícia aí, com política suja, com política pesada, pessoas que se declaram religiosos, evangélicos, cristãos, envolvidos com roubalheira, com corrupção e com tantas outras coisas. Deus fala contra isso. Ele usa Isaías para falar de forma muito pesada contra esses religiosos, contra a liderança religiosa que tinha o papel de encaminhar e de direcionar o povo a Deus. E aí também o profeta fala muito forte contra a sociedade, contra o povo em si, que só fazia pecar, levantava de manhã e ia até a noite pecando continuamente, não tinha mais temor de Deus, não tinha mais nenhum sentimento com relação ao pecado, aquilo banalizou e tudo aquilo que eles faziam com um propósito, sabendo que estava pecando e seguiam pecando. Então Deus levanta Isaías
para poder falar e trazer para nós essa metáfora, essa parábola da vinha para dizer, Deus é o vinhateiro, Ele cuidou da vinha, Ele fez o que deveria fazer, Ele plantou numa terra fértil, Ele preparou o solo, Ele fechou com muros, Ele mandou a chuva no tempo certo, Ele podou, Ele cuidou, esperando que desse a safra de uva da melhor qualidade, no fim não veio nada disso. A decepção de Deus com a nação é isso que Isaías traz para nós, nessa metáfora da parábola da vinha. Isso encerra o capítulo 2. E aí, no capítulo 3, nós vamos ver aqui as nações como instrumento de Deus. Então, voltando, Deus trata da vinha, Deus fala que Israel é uma vinha que não vingou, que não deu certo, não se produziu o que se esperava que produziria, e por conta disso, o Senhor vai entrar com juízo. Ou seja, o propósito de Deus aí não é castigar por castigar. O propósito de Deus, quando Ele fala na parábola, eu vou deixar de mandar chuva, eu vou tirar o muro de proteção, Deus está dizendo, eu vou entrar com juízo contra vocês, para que vocês reconheçam que vocês estão fora do propósito, fora do caminho, fora da direção, e eu vou encontrar uma maneira de trazer vocês para mim de novo. Então, o castigo, a repreensão de Deus é para reinserir a nação de Judá no contexto que Deus tinha para ela. Muitas vezes é assim que Deus faz. Deus permite muitas coisas na nossa vida para que a gente seja reinserido no propósito de Deus, para que a gente volte a trilhar os caminhos que Deus tem para nós. A nação estava distante, afastou de Deus, estava completamente distante do Senhor. E aí Deus disse, eu vou usar de todas as formas para poder trazer vocês de volta para mim. Enquanto vocês não se arrependerem, enquanto vocês continuarem nessa vida, ou seja, uma vinha que não produz uva, uma vinha que produz abrolhos, espinhos e coisas que não se espera de uma vinha, eu vou buscar formas e maneiras para reinserir vocês nesse contexto. E aí, dessa forma, Deus vai usar as nações para oprimir Judá. As nações que estavam ali na circunvizinhança passaram a ser instrumentos de Deus, na forma com que Deus as usava para poder trazer de novo Judá, Israel, para o contexto que Deus tinha para eles. Ok? Eu vou fazer uma pausinha aqui, ao invés de eu falar do 2 e do 3, eu vou falar do 3 e do 4 juntos, porque vai fazer mais sentido. Nós encerramos aqui com essa metáfora da vinha, eu acho que é isso que o autor quer trazer para nós, né? Deus compara Israel com essa vinha e ele é o vinhateiro, ele tira a proteção, ele tira o muro, ele não manda mais chuva, chuva na Bíblia significa bênçãos, não é? Prosperidade, provisão. Deus diz, eu vou recolher tudo isso, eu vou recolher as minhas mãos e vou permitir que os inimigos históricos, as nações que estão aí na vizinhança de vocês, possam fazer de vocês que vocês olhem para mim de novo, possam fazer com que vocês voltem-se para mim de novo. Então eu volto aqui já já para falar do capítulo 3 e do capítulo 4. Até já. E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Seguindo? Vamos seguir aqui. Eu falei agora há pouco com vocês sobre a parábola da vinha e do vinhateiro que nós encontramos na Bíblia, no capítulo 5 de Isaías. E é a partir daí, Deus vai começar a tratar a nação de Israel, a nação de Judá. Judá e Israel eram os dois reinos do sul e reino do norte. Nós já estudamos isso lá nos livros históricos, eu sei que vocês entendem o que eu estou dizendo aqui. Isaías profetiza aqui no reino do sul e Judá, mas algumas vezes ele fala também contra o reino do norte. Bom, a partir do momento que Deus olha para esse povo e diz para eles, vocês foi uma decepção, e vocês foram uma decepção por conta do pecado que vocês deixaram entrar, e vocês não me amam, eu fiz tudo para vocês, e vocês não me amam, eu vou entrar com juízo agora. Então Deus vai usar uma ferramenta ou um instrumento que vai alcançar esse povo, e que é exatamente as nações que estavam ali na circunvizinhança de Israel e de Judá, para que eles pudessem ser alvo desse povo, ou dessas nações, no sentido de voltar-se para Deus. É importante dizer que o autor diz o texto aqui, o castigo de Judá e Israel, mas é importante a gente pensar que o castigo, né, se a gente pode usar essa palavra, é mais fácil da gente entender, o castigo de Deus contra Judá e contra Israel,
ele não foi porque Deus simplesmente queria ver o povo sofrer, ou porque Deus gostaria de ver o povo sofrer por prazer de Deus, vamos dizer assim, ou por satisfação de Deus. Não. O propósito, né, desse juízo que Deus mandou sobre eles foi pedagógico, foi ensinar algumas coisas para eles. Ou seja, eles estavam trilhando o caminho, eles distanciaram completamente dos caminhos de Deus, adorando outros deuses, né, se relacionando com outros deuses, virando as costas para Deus, corrupção, pecado, né, idolatria, adorando ídolos, né, subjugando o povo. Então, Deus tinha um caminho definido de bênção, de prosperidade, para que eles pudessem seguir adiante como uma nação forte, poderosa. Eles primeiro se dividiram, teve a cisão, né, do reino do norte, reino do sul, e a Bíblia diz que os reis que governaram o reino do norte, nenhum deles se voltaram para Deus. Nós estudamos isso lá nos livros históricos. O reino do sul, um ou outro se voltou para Deus, mas a maioria deles também não, levando a nação a pecar, levando a nação a adorar outros deuses, a fazer alianças com povos pagãos que não tinham nenhum tipo de vínculo e nem compromisso com Deus. Então, toda essa sequência catastrófica, toda essa sequência de ações fez com que Deus entrasse em juízo, e o profeta foi usado para profetizar isso. E aí Deus vai usar agora outras nações de forma pedagógica, ou seja, o propósito de Deus, ao fim e ao cabo, é trazer o povo de Israel, o povo de Judá, de volta para o caminho, reinseri-los no caminho, no propósito. E Deus vai fazer o que precisa ser feito. A correção de Deus vem na forma de opressão e sofrimento causada por outras nações. Então Deus vai usar como instrumento, como forma de trazê-los de volta às outras nações. Deus vai mandar com que as outras nações e permitir com que as outras nações façam com que o povo de Israel e o povo de Judá se volte para Deus. E a única maneira deles reconhecerem isso, infelizmente, é através do sofrimento, é sendo oprimidos por essas nações, pela Síria, né, pela Babilônia e por tantas outras nações. Então, Deus vai usar as ferramentas que Ele tem para trazê-los de volta. E Ele usa isso. Os povos que Ele usa são os edomitas, os filisteus, né, os inimigos históricos de Israel, os edomitas, os filisteus, a Síria. Aí contra o reino do sul ele usa próprio Efraim, ou seja, o reino do norte, né? Quando o autor menciona para nós Efraim, ele está se referindo ao reino do norte, que vai algumas vezes travar batalha contra o reino do sul, Israel contra Judá. Quando ele quer atingir Judá, ele usa o reino do norte para poder atingir Judá, a Assíria e a Babilônia, como eu disse aqui. Essas nações, esses povos, nada mais são do que ferramentas de Deus, para que Deus pudesse alcançar e atingir o resultado que Ele queria atingir com o povo de Israel e com o povo de Judá. De novo, o propósito de Deus ali era ensinar, era pedagógico. Deus queria dizer, ó, se vocês voltarem para mim, eu alivio as mãos. Se vocês continuarem nessa direção de pecado, de mentira, de corrupção, de idolatria, de abandono, né, da minha palavra, da minha verdade, das leis estabelecidas, cada vez mais o sofrimento vai aumentar através dessas outras nações. E é assim que Deus faz. O autor traz para nós, aqui no livro, no capítulo 3, ele traz detalhadamente a ação de cada uma dessas nações, de cada um desses povos que está aqui, os edomitas, os filisteus e essas nações. Eu acho que não é o caso da gente entrar aqui especificamente de que forma cada uma dessas ações ou cada um desses povos foram instrumentos de Deus para poder alcançar aquilo que Deus queria contra Judá e contra Israel. Pode ler depois aqui. O mais importante, o que eu queria que vocês fixassem é que Deus lançou mão de ferramentas. Deus lançou mão dessas nações, desses povos, como um instrumento dele, instrumento para poder oprimir, de opressão contra Judá e contra Israel, com o propósito deles se voltarem para Deus. Então, de novo, era pedagógico. O propósito de Deus era trazê-los de volta, não era simplesmente fazê-los sofrer por sofrer. Eles não entendiam outra linguagem, eles não entendiam outra maneira. Era essa forma que Deus tinha para poder trazê-los de volta.
E assim foi sucessivamente acontecendo. O capítulo 4 vai falar para nós que esses mesmos povos, edomitas, filisteus, Síria, o próprio Reino do Norte, a Síria e a Babilônia, esses mesmos povos também foram alvos do castigo de Deus. O autor diz, o castigo dos instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus são esses povos que nós acabamos de mencionar aqui. Então, esses mesmos povos, essas mesmas nações, também não estavam sendo usados por Deus porque elas eram santas, eram nações corretas, de procedimento, adoravam a Deus, obedeciam a Deus. Não, Deus usou aqueles povos como forma de opressão para trazer Judá e Israel de volta. Mas depois Deus trouxe a sentença para esses povos. É isso que nós encontramos na Bíblia. O profeta Isaías, ele profetiza tanto contra Judá e contra Israel, mas ele também profetiza contra essas nações. Eu disse ali, Isaías profetizou também mensagens de castigo e de queda para as outras nações, inimigas de Israel e inimigas de Judá. Então o profeta também vai trazer a sentença de Deus para essas nações, ou seja, depois que Deus usa como ferramenta, como instrumento para subjugar, e em muitos momentos eles foram até mais além, eles foram até mais adiante, né, do que aquilo que Deus estava propondo, aquilo que Deus queria. Eles foram, isso para eles não foi nenhum esforço. Quando nós estudamos aqui a Assíria, quando nós estudamos algumas nações aqui, a gente viu quanto esses impérios, eles eram truculentos, eles eram violentos, e eles eram tiranos no trato. A gente estudou aqui e viu, por exemplo, que a Assíria degolava os inimigos, furava os olhos daqueles inimigos que eles conquistavam, das terras que eles conquistavam, botava fogo em tudo. Então eram pessoas más, eram homens maus mesmo, de índole má. Deus permitiu que esse povo fosse contra Judá e Israel, porque Deus tinha um propósito, atraí-los de volta. Mas depois chegou o momento de Deus tratar com eles. É isso que nós vimos aqui. Então a Babilônia, a Assíria, Filístia, Moabe, Síria, Etiópia, Egito, Edom, Arábia e a Fenícia, né? A Fenícia é representada por duas cidades-reinos, né? Tiro e Sidom. Deus veio com juízo também contra essas nações. Então não foi só Judá e Israel. Não, Deus tratou geral. Deus tratou com todo mundo. E o profeta Isaías foi o profeta que profetizou o fim desses reinos, o fim desses impérios. Entre outros profetas, Isaías também foi um profeta que profetizou o fim desses reinos, o fim desses impérios, porque Deus tratou com juízo. Deus é justo. O propósito de Deus era usá-los como instrumento para atingir Judá e Israel. Pá! Deus usou Judá e Israel. A gente lembra que a Síria, por exemplo, foi a responsável por levar o Reino do Norte, exterminar o Reino do Norte. O Reino do Norte foi exterminado pela Síria. A Síria levou, a Assíria levou cativo o Reino do Norte e nunca mais o Reino do Norte se estabeleceu. Isso foi em 722 a.C., nós já estudamos isso aqui. E depois, Babilônia foi responsável por invadir Judá. Eles, o reino da Babilônia, que levou em 3 incursões, lembra? Nós estudamos isso, fizeram 3 incursões em Judá, e aí levou os nobres, os mais inteligentes. Foi dessa leva que foi Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, os 4 amigos de Daniel, e entre outros, o profeta Ezequiel, e entre outros, foi levado para a Babilônia. Então Deus os usou como ferramenta, como instrumento, mas depois tratou eles também. Tanto que acabou o Império Babilônico, acabou o Império Assírio, acabou o Império Sírio, acabou o Egito, acabou a Etiópia. Esse povo tudo, todos eles foram tratados por Deus com juízo, porque Deus é justo. Então Deus não pouparia eles simplesmente por ter usado-os como instrumento. Eles foram ferramenta, porque Deus, na verdade, gente, Deus comanda esse tabuleiro do mundo, não é? É Ele quem comanda esse tabuleiro de xadrez que existe no mundo. Tudo está debaixo do controle e da gestão de Deus. Ele usa quem quer, Ele faz como quer, Ele alcança quem quer. Deus queria tratar com Judá e Israel, Deus tentou com amor, Deus mandou o profeta, Deus falava, o profeta advertia, o profeta pregava, o profeta chamava o povo ao arrependimento. Isaías falava, voltem-se para Deus, Deus tem cuidado de vocês, Deus tem trabalhado como vinhateiro, Deus tem tratado de vocês como uma vinha, com carinho, com cuidado.
e eles cada vez mais se distanciavam. Deus disse, ok, eu vou entrar com juízo, e aí usa essas nações para isso. Mas depois Deus vai tratar com essas nações também, e o profeta nos fala sobre isso daí. Bom, nós vamos para o capítulo 5, nós voltamos já já e a gente encerra com o capítulo 5 agora, que é as promessas, o Messias e o milênio, depois de falarmos aqui sobre a intervenção de Deus, né, em Israel, aquelas nações que Deus usou para poder intervir em Israel e em Judá, depois de Deus tratar com essas próprias nações com juízo, todas as nações que ele usou para poder tratar Israel, depois chega o momento de Deus tratar com elas, nós vamos encerrar a unidade 1, falando do capítulo 5, as promessas, o Messias e o milênio, mas é já já. Eu vou tomar uma aguinha aqui, tomo uma aguinha aí também, e a gente volta já já para falar sobre isso aí, ok? Até já então. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Seguindo aqui, vamos terminar essa unidade 1? Bom, nós estamos aqui nos profetas maiores e com esse capítulo nós encerramos a unidade 1. Nós vamos tratar agora sobre a parte das promessas, o Messias e o milênio, que o profeta Isaías fala muito sobre isso daí. Olha só, ele é chamado, gente, de o profeta messiânico porque ele foi o profeta usado por Deus que mais profetizou sobre a vinda do Messias, o Redentor de Israel. Messias, vocês sabem que é uma palavra que significa o ungido, né? Aquele que em Deus ungiu, daí vem Cristo, né? O homem que Deus ungiu para poder fazer a redenção do povo. Messias é o Redentor, ungido por Deus para redimir o povo. Então Isaías é o profeta que mais vai falar sobre a vinda do Messias para a nação de Israel. E é interessante porque ele profetiza do Messias, ele fala sobre o Messias, e os judeus ainda hoje têm uma dificuldade de compreender esse Messias que Isaías profetiza. Se a gente pensar no capítulo 53, do livro do profeta Isaías, quando ele diz lá, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, no versículo 2 ele diz, porque foi subindo como renovo de uma terra seca, raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e tal, e aí vai. Mas esse momento quando ele diz, ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos como para que o desejássemos, né? Raiz de uma terra seca, não era o Messias que os judeus queriam. Não era o Messias esperado pelos judeus, eles esperavam e esperam o Messias vir de uma forma como rei. Afinal de contas, o Messias é da linhagem de Davi, do grande rei Davi. Então, Isaías é o profeta messiânico que vai tratar desse Messias real, como Jesus era realmente. Por que eles não receberam Jesus? Porque eles achavam que Jesus não poderia ser o Messias, porque o Messias teria que vir com todo o poder, com toda pompa e circunstância, com o séquito real atrás dele. Esse não pode ser o Messias, um homem que a gente olha e despreza, não tem aparência de rei, não tem aparência real, não tem aparência de que detém o poder. Então Isaías traz a transcrição do Messias como Jesus era, ou seja, o Messias enviado por Deus não vem com poder humano, o Messias enviado por Deus não veio acompanhado de uma corte real, ele veio mesmo como um homem sem aparência, sem nenhuma formosura, um homem comum, que mudou a história da humanidade pelas ideias. A proposta de Jesus era tocar os corações. Por isso que muitas vezes ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Os judeus esperavam que viesse um Messias para governar aqui, para tirar os judeus debaixo do jugo romano. E aí vem Jesus falando, entregando mensagens, palavras revolucionadoras, a mensagem de Jesus que revolucionou, a mensagem de Jesus que libertou, quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, lá de João 8, ele está querendo dizer isso, é a mensagem, a palavra, é o verbo.
a vida. Ele diz, o verbo se fez carne, a palavra que transforma, a palavra que liberta a mente. É isso que Jesus veio trazer. Esse é o Messias profetizado por Isaías, lá em Isaías 53 e outros versículos também. Mas os judeus não assimilavam isso e ainda não assimilam isso daí. Por isso eles esperam o Messias até hoje. É impossível aquele homem, o carpinteiro de Nazaré, o homem que nasceu de uma mulher, filho de José, o homem que viveu numa cidade desprezível como era Nazaré, que andava com pessoas mais desqualificadas ainda, não é possível que aquele era o Messias. Mas sim, ele foi o Messias profetizado por esse homem profeta Isaías, porque ele trata do Messias como exatamente ele veio. E mudou e dividiu o mundo em dois, né? Antes dele e depois dele. Então, no capítulo 5, os fatos mais relevantes desse capítulo é as promessas de retorno e consolo. Na primeira parte do livro de Isaías, o enfoque principal são as profecias de condenação e correção. Então, na primeira parte, vai até o capítulo 39, nós vamos ver ao ler, né, o texto de Isaías, e eu aconselho que vocês leiam, é muito importante, viu, gente? Tudo aquilo que nós estamos estudando aqui é importante, o material do autor, do Ronildo Baldo, que é um material que foi feito com esmero, com profundidade, mas lê o texto sagrado, nós estamos estudando a Bíblia, então não tem como estudar a Bíblia sem ler a Bíblia, né? Só no livro e nessas aulas que nós estamos fazendo aqui. Vai para o texto sagrado, você vai ver, do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, que é chamada a primeira parte do livro, a mensagem principal do profeta são essas, são mensagens de correção, chamando o povo à responsabilidade, para que se arrependa, para que se volte para Deus. Mas do capítulo 40 em diante, Deus usa o profeta para fazer ao seu povo promessas de restauração e retorno do cativeiro. Então Deus muda o foco, Deus muda o enfoque da mensagem de Isaías, Deus direciona, né, a mensagem dele para uma mensagem de esperança, né? Ou seja, dias melhores virão, vocês serão restaurados, vocês sairão do cativeiro, vão voltar para a terra, eu serei de novo o consolador de vocês. Então nós vemos isso muito claro nessa segunda parte do livro de Isaías, inclusive o capítulo 53, que eu acabei de dizer aqui, quando ele profetiza sobre o Messias e tantos outros capítulos dali por diante, né? Isaías, por exemplo, 43, ele vai falar, é uma promessa poderosa, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então o profeta Isaías começa a trazer de Deus uma mensagem de restauração para aquele povo. Primeiro uma mensagem de juízo, primeiro uma mensagem de conscientização, de chamada do povo para o arrependimento, mas depois uma mensagem de restauração. É isso que trata essas promessas e o retorno. E aí depois, outro tema do capítulo que nós estamos falando aqui é propriamente o Messias, como nós já falamos. Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias, por isso ele é chamado de o profeta messiânico. As referências messiânicas de Isaías feitas mais de 700 anos antes de Cristo tem seu maior número entre os capítulos 49 e 66. Então, do capítulo 49 ao capítulo 66 de Isaías, é que ele concentra a maior parte das suas profecias para tratar do Messias, o chamado profeta messiânico. Ele trata como ninguém, nenhum outro autor, nenhum outro profeta do Velho Testamento aborda tanto o tema do Messias quanto o profeta Isaías. Ele fala com profundidade, ele dá características, ele fala onde nasceria, ele fala exatamente tudo aquilo que o profeta, tudo aquilo que o Messias faria e de onde ele viria e como ele viria. Então Isaías é o grande profeta messiânico. Interessante que ele fala de Jesus, ele fala, né, do Cristo, né, que é a tradução do grego de Messias para o grego, Cristo, que significa ungido também. Então ele fala do Cristo 700 anos antes, 7 séculos antes, Isaías já estava profetizando a vinda, a chegada, como ele nasceria, de onde ele viria e como ele agiria. O profeta Isaías, sem dúvida, é o grande nome, né, que trata do Messias na Bíblia. Concluindo, Isaías também vai profetizar sobre o reino milenar e a sua glória entre os capítulos 49 e 66. Como eu disse,
além de várias referências ao Messias, nós encontramos ali outro tema muito importante, o reino milenar de Cristo. Este tema escatológico, nós já falamos aqui, né, que é a doutrina da teologia, a parte da teologia que estuda as coisas que estão por vir, né, que estuda os acontecimentos vindouros, é chamado de escatologia, né? Escato está por vir, futurologia, estudo. Então, Isaías vai abordar, vai trazer para nós assuntos não só relativos ao Messias, que ele já veio. Jesus nasceu, né, há 2000 e poucos anos atrás de Maria, todos nós sabemos disso. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e nos resgatou e nos trouxe para ele. Mas Isaías vai tratar também sobre a questão do reino milenar, que é um assunto escatológico. Nós vamos em algum momento estudar com mais profundidade esse assunto da escatologia dentro desse estudo nosso aqui da teologia. Esse tema escatológico trata do período em que Cristo reinará juntamente com a sua igreja. Então eu só estou passando por ele, porque Isaías menciona, mas nós não vamos nos aprofundar hoje nesse assunto do reino milenar de Cristo. Vai ter um momento que nós vamos estudar isso aqui dentro do nosso estudo, quando a gente for tratar aqui do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro que trata das coisas futuras, é o livro mais escatológico da Bíblia, aliás, ele é totalmente escatológico, ele trata de coisas que vão acontecer, inclusive desse reino milenar de Cristo. É quando Cristo se restabelece, aí sim, ele não vem mais como Messias sofredor, ele não vem mais como aquele Messias narrado no capítulo 53 de Isaías, aí sim ele vem para reinar, ele vem para governar, e naqueles que são arminianistas e que defendem a visão de Arminiano, acredita que ele virá depois da grande tribulação, se estabelecerá o reino do milênio, mas esse assunto é um assunto que a gente vai tratar depois, lá na frente, né? Os nossos irmãos calvinistas têm um pensamento diferente dos arminianistas, mas nós não estamos aqui para discutir nem arminiano e nem calvino, apenas para dizer que o profeta Isaías, ele é o profeta que vai profetizar sobre o reino milenar e a sua glória, ou seja, a glória de Cristo aí sim como rei, quando ele volta nas nuvens, junto com a igreja ele estabelece esse reinado milenar, o reinado que Jesus ocupa como rei. Esse assunto, esse tema, foi trazido também pelo profeta Isaías. Ele menciona sobre a vida do Messias, mas também pós esse momento da vida do Messias. É importante dizer que no capítulo 53, quando ele vai profetizar a morte, ele diz: como ovelha muda foi levada ao matadouro. E Jesus foi dessa forma mesmo, como ovelha muda. Mas depois, quando Jesus ressuscita e volta, ele volta como rei e estabelece o seu reino milenial aqui. Bom, dito isso, nós passamos aqui pelos 3 pontos que eu acredito que são os pontos mais importantes do capítulo 5. E aí nós concluímos aqui a unidade 1. Falamos do profeta Isaías. É claro que nos pontos mais importantes, é muito importante que você estude pelo livro do Ronildo Baldo, mas que você também, claro, mantenha a Bíblia do lado, né? Aquela dica que eu estou dando aqui para vocês em todas as nossas aulas aqui. Vocês já estão cansados de me ouvir falando isso, mas eu insisto e continuo falando. A única maneira da gente estudar com profundidade teologia é você seguir, né? Usar o material que nós temos aqui, a proposta do IBAD, mas a Bíblia do lado, um dicionário teológico, se você tiver, é importante que você tenha do lado um atlas, por mais simples que seja, mas um atlas bíblico, para que sirva de material de apoio, né, de subsídio para você, oração, né, dedicação à palavra, né, faça o seu devocional, busque de Deus esse entendimento, para que a palavra do Senhor possa produzir em você o resultado que só ela pode produzir. É muito bom poder estudar a palavra, é muito bom a gente se aprofundar na palavra de Deus, porque a gente ganha segurança, a gente ganha confiança e a gente aprende mais de Deus. E quando a gente conhece mais alguém, a gente se relaciona mais com essa pessoa, a gente conhece mais essa pessoa, a gente tem mais intimidade, não é assim? Quanto mais a gente conhece, mais intimidade nós temos. Com Deus não é diferente. Quanto mais nós conhecemos Deus, e como é que nós conhecemos Deus? Pela palavra de Deus. A palavra nos revela Deus, nos revela quem Ele é, os atributos, o que Ele faz. Quando nós estudamos os profetas, como nós acabamos de estudar Isaías, a gente vê como Deus age. Aí a gente entende que muitas vezes
algumas lutas, provações, dificuldades, situações difíceis que nós passamos na vida, não é porque Deus tirou os olhos de nós, não é porque Deus tem prazer em nos ver sofrer. Não, porque lá no fundo Deus está querendo nos trazer para Ele. É uma correção de rota, é nos inserir de novo no propósito dEle. E a gente passa a conhecer mais a Deus. E quando a gente conhece mais, a gente tem mais intimidade. E quando a gente tem mais intimidade, a gente sabe o que a gente pode esperar dEle. É isso que é o nosso desejo de estudar a palavra, conhecer a Deus, para saber o que a gente pode esperar dEle e como que a gente deve viver para Ele. Ok? Bom, depois a gente volta aqui para a unidade 2, nós vamos estudar a resistência de um homem desprezado. Nós vamos seguir aqui agora, vamos falar de Jeremias, a resistência desse homem, né? Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, né? O profeta chorão, né? Esse homem profundo, esse homem absolutamente fecundo com Deus, que vai nos ensinar muitas coisas nesse relacionamento com Deus. Ok, gente? Concluímos aqui a nossa primeira unidade, a gente volta na semana que vem, para que vocês possam retomar esse estudo agora do livro de Jeremias. Assista essa aula, tire suas dúvidas, a gente volta semana que vem e a gente segue a nossa jornada aqui. Minha oração, para que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida, aonde você estiver, nesse momento onde você estiver, que Deus abençoe você, que Deus prospere o seu caminho, te dê graça, abundância, prazer em aprender a palavra do Senhor. Ok? Abraço, Deus abençoe você, até a próxima semana. Fique com Ele, fique com o Senhor. Deus te abençoe, abraço.